nos aceita de volta. Glória a Deus.
Boa noite, irmãos, graça e paz a todos que nos acompanham através desta live no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos aí na sua casa, para nós orarmos ao Senhor, para darmos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Oremos. Deus, nós queremos no nome de Jesus, Pai, te agradecer por essa oportunidade, por esse tempo que temos de louvar, de engrandecer o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te pedimos que o Senhor venha dirigir, ó Deus, este culto essa noite, as palavras que serão ditas, os louvores entoados, as nossas orações. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos e consagramos tudo diante do Teu altar, para que o Teu Espírito possa nos dirigir e nos conduzir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de nós louvarmos ao Senhor, gostaria de compartilhar com os irmãos, rapidamente, uma palavra que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 6. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 6. Estava fazendo a minha devocional hoje pela manhã e li esse versículo que tem falado muito ao meu coração nesses dias. Diz assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Só esse verso, só esses versos, amados. Tempo de provação nós temos vivido, tempo onde a nossa fé, como diz aqui no texto, ela tem sido experimentada. 1 Pedro começa dizendo que nós recebemos do Senhor uma grande salvação, que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Por isso ele diz: alegrem-se por isso, alegrem-se nessa tão grande salvação, ainda que agora, neste momento que nós estamos vivendo, seja necessário, é preciso suportar muitas provações. Por quê, pastor? Porque elas mostrarão que a sua fé é autêntica. As provações são para trazer veracidade ou não à nossa fé. As provações servem para trazer um carimbo, ou de uma fé verdadeira, ou de uma fé falsa. Nós precisamos perseverar em meio às provações. As provações também têm um caráter de purificar, de refinar a nossa fé. O texto diz: como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. Nossa fé está sendo experimentada nesses dias. A nossa fé está sendo elevada a uma alta temperatura de calor, de provação, para que ela seja refinada, para que ela seja ainda mais valorosa. E a palavra do Senhor diz que a nossa fé, ela é muito mais preciosa. E olha o que o texto diz: do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Amém? Então queria começar esse culto dizendo a você: persevere na provação. Deus não é um Deus tirano, que talvez tenha permitido algumas provações para que eu e você passemos, para nos afastar da presença dEle. Não, não é isso. Ele simplesmente deseja que a nossa fé seja experimentada, refinada, aprovada. Esse é o propósito das provações. Amém? Vamos orar. Quero já chamar os meninos aqui do louvor. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Deus, nós queremos, em nome de Jesus, meu Pai, apresentar cada vida que nesses dias, ó Deus, tem passado por lutas, por provações,
Ó Deus, as suas vidas têm sido elevadas a uma alta temperatura, Senhor, mas nós sabemos também que quando a nossa fé ela é provada e somos aprovados, a tendência é que nós cresçamos, a tendência é que nós melhoremos, a tendência é que nós evoluímos, ó Deus. Então que em nome de Jesus o Senhor possa visitar a cada um de nós e nos ajude a permanecer firmes na Tua presença, Senhor, independentemente das circunstâncias. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Boa noite a todos. Que o Senhor abençoe as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento louvar, exaltar o nome do nosso Deus, independente da situação, do momento, da circunstância. Devemos sempre oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Amém? Quero que você louve junto comigo. Talvez você está vivendo preocupações, talvez você está vivendo frustrações, mas o Senhor alegrará o seu coração através deste louvor e desta adoração nessa noite. Amém? Se dispõe a louvar a Deus, porque Ele está neste lugar, Ele está aí com você. E Ele quer ouvir o seu louvor, a sua adoração. Amém? Marcou batera. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração, com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia,
companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia! Louve o nome do Senhor. Glória a Deus. Coloca a sua confiança nas mãos do Senhor nessa noite. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Ele é o Rei, cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e com as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e com as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não. Sem Jesus não dá para ser feliz. Os que confiam no Senhor são como o quê? E não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos e com as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa força, o Senhor é a nossa sustentação. Glória a Deus. Que o Senhor tenha alegrado o teu coração nessa noite. Que o Senhor venha nessa noite renovar a sua alegria, a sua fé, a sua confiança nele. Amém? Aleluia! Vamos adorar o nome do nosso Deus. O apóstolo Pedro diz que nós devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, pois ao seu tempo certo Ele nos exaltará. Ele diz também que se nós padecemos com Ele nas aflições, na sua glória também nos gloriaremos juntamente com Ele. Tendo essa convicção em seu coração, você terá força, você terá ânimo para suportar todas as barreiras que surgirem diante de você, diante dos teus olhos. Canta ao Senhor comigo assim: neste lugar tu és real.
entregar totalmente. Adora o Senhor juntamente comigo. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos aos meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Yeah, yeah. Este lugar, tu és real. A presença do Senhor é real neste lugar. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso entregar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se humilhe diante de Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, igreja, aquele que experimenta a vontade de Deus, aquele que um dia experimentou a glória de Deus, ele quer estar sempre aos pés do Senhor. É impossível alguém se encontrar com o Senhor e precisar de alguma outra coisa para preencher a vida, o vazio da sua vida, o vazio do seu coração. O Senhor é mais que suficiente para a nossa vida. É impossível você ter um encontro verdadeiro com Ele e almejar outras coisas. É impossível você ter um encontro com Deus verdadeiro e trocá-lo por alguma outra coisa dessa terra, porque só Ele é Deus, Deus suficiente para nos preencher, Deus suficiente para habitar o nosso coração e enchê-lo completamente. Aquele que tem Deus na sua vida não precisa de mais nada. O
apóstolo Paulo, ele disse que a graça do Senhor era suficiente na sua vida, que você possa buscar a Deus como o principal objetivo da sua vida, que Deus venha ser tudo em você. Se humilhe diante dele nessa noite. Eu sei que é um momento de dificuldade, é um momento de fraqueza, de abatimento, mas quando você se prostra aos pés de Deus, é neste momento que você se encontra mais forte, quando as suas forças se vão e você cai aos pés do Todo-Poderoso. Neste momento você é o homem mais forte do mundo, é a mulher mais forte do mundo, porque você está diante do Deus vivo e Todo-Poderoso. Sinta a tua presença e não a troque por nada. Não troque a glória de Deus por nada. Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Deixe Deus ser tudo na tua vida nesta noite. Amém? Nosso Deus é grande, tremendo e formoso. Vamos cantar uma linda canção que diz que o Senhor é formoso, que diz que quando o Senhor está neste lugar, tua glória enche a nossa vida. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Senhor, formoso és, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Peça a Ele, Senhor. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem entrar, limpar, resplandecer o teu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, e uma vez brilhou. Vem entrar, limpar,
limpa, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Receba, Senhor, a nossa adoração nessa noite, Pai. Oh Deus, eu sei que Tu neste momento se faz presente na vida de todos aqueles que agora cultuam ao Senhor, ainda que através da live, distante, mas o Senhor está ao lado de cada um, Pai, pois estamos unidos num só propósito de adorar e de bendizer o Teu nome. Te pedimos agora, Senhor, que pela Tua misericórdia fale ao coração de cada um através da Tua palavra, Senhor. Venha, Deus, renovar os nossos corações, venha nos revitalizar através desta palavra e nos encher da Tua graça. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer uma reflexão no capítulo 1 do livro de Jó. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, já pode ir abrindo. Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus, e no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Não o tens protegido de todo lado a ele e sua casa, e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Amados,
Estou lendo o livro de Jó. E a gente sempre surpreende ao ler e reler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela se adapta a cada tempo, a cada situação, a cada momento da nossa vida, não é verdade? Estava estudando sobre Jó e vendo que aquele homem era um homem temente a Deus, como o próprio Deus reconheceu. E eu estava meditando sobre os motivos que levava Jó a ser temente a Deus. Quando Satanás apareceu diante do Senhor e o Senhor o indagou sobre Jó, se ele conhecia Jó, se ele tinha notado Jó, percebido Jó, ele disse que sim. Mas Satanás, ele atribuiu a fidelidade de Jó ao Senhor pelo fato de Deus o ter abençoado grandemente. Jó era um homem de muitos bens materiais, tinha uma linda família, ele tinha 7 filhos e 7 filhas, muitos animais, muito gado, muita ovelha, muitos serviçais. Era o homem mais rico daquelas bandas. E no coração de Satanás, ele acreditava que a fidelidade de Jó a Deus estava relacionada com aquilo que Jó tinha. Irmãos, eu me pus a pensar e a nos avaliar. E às vezes, quando a gente passa a refletir nisso, é uma situação até preocupante. Porque Satanás, ele disse: Jó teme ao Senhor, porque o Senhor tem o guardado, tem o feito prosperar, tem o enriquecido. Tira o que ele tem e Jó vai blasfemar de você na sua cara. Irmãos, no caso de Jó, Satanás estava equivocado. Ele estava muito enganado. Mas eu tive pensando na nossa vida, no nosso contexto, na nossa ideologia de vida. Será que se essa pergunta fosse a nosso respeito, de Deus para Satanás, a meu respeito, a seu respeito que está ouvindo, tem visto lá o meu servo fulano, que tem estado diante de mim? E Satanás diria: sim, ele é fiel porque você tem o abençoado, tem dado emprego, tem dado saúde, tem o abençoado, mesmo em meio a uma pandemia ele não tem sido atingido, não tem sido afetado. Toca no que ele tem e ele blasfemará de você. Se isso fosse conosco, irmãos, nós teríamos a estrutura espiritual, a convicção em Deus que Jó tinha. Eu e você, ao perdermos tudo, teríamos essa estrutura de ainda assim não negar o nome do Senhor, de ainda assim não maldizer. Eu viajei por mais de um mês e eu visitei muitos irmãos, algumas igrejas. Irmãos, e eu vi pessoas negando a Deus por muito, muito menos. Eu vi pessoas que já não estão mais na fé cristã por causa de muito menos que isso que Jó passou. Satanás, ele tocou nos 3 pontos cruciais da vida de um homem, né? Ele tocou na vida financeira, ele tocou na família, ele tocou na saúde, na estrutura física do homem. Um homem em casa sem dinheiro, já pensou, né, pastor? Quarentena, todo mundo dentro de casa e a carteira vazia.
Misericórdia. O bicho pega. O diabo tocou nisso na vida de Jó. A esposa de Jó estava ali do lado dele. Mas Jó estava um homem desestruturado, financeiramente, emocionalmente, perdeu a sua família, a sua saúde já era. O texto diz que ele foi acometido de feridas da sola do pé até a planta da cabeça, até o alto da cabeça. Então ele estava numa situação deplorável, mas a fé dele, a vida interior dele, a convicção de Jó no seu Deus era uma coisa inabalável, irmãos. Eu fico imaginando a cara de besta de Satanás ao ver aquele homem perder tudo. E lá no versículo, deixa eu ver qual é aqui, versículo 20, né? Jó disse, Jó rasgou, né, as suas vestes, o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então olha a estrutura espiritual desse homem, e imagina a cara do diabo ao ver essa atitude, ao ver esse comportamento de Jó, irmãos. Muitas vezes nós não temos esse comportamento de gente estruturada em Deus. Às vezes o pneu do carro do irmão fura, o irmão já invoca o inferno inteiro por causa de um pneu que furou, por causa de um prego. Às vezes o irmão só tem feijão, arroz e ovo. Tem muita gente passando necessidade. Você assiste aí nos noticiários, né, pastor? Muita gente passando necessidade. E eu digo que nesses últimos dias muita gente tem amaldiçoado a Deus, porque muitas pessoas têm atribuído a Deus tudo isso que está acontecendo. Jó tinha uma estrutura espiritual cabulosa. Quando ele recebeu aquelas notícias terríveis, a mais terrível dela, eu acredito que para ele foi que os seus filhos estavam reunidos na casa do mais velho, comendo um bicho assado, e veio um vento muito forte, derrubou a casa em cima deles e os matou. Que notícia, que tragédia. Jó se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a cabeça e prostrou em terra e adorou a Deus. Deve ser assim, deveria ser essa a nossa atitude diante de uma situação adversa. Deveria ser esse o nosso comportamento como cristão, como filho de Deus. No entanto, às vezes, diante de uma crise, de uma situação, o cristão se descabela tanto quanto o não cristão. Eu estou isento dessa, né? Eu não tenho como me descabelar. Amados, o cristão, ele tem que conhecer o Deus a quem ele serve. Eu preciso conhecer o Deus a quem eu sirvo e saber que no momento de angústia ele vai estar ali comigo. Eu fico olhando também Davi, como Davi tinha uma confiança inabalável em Deus. O negócio estava feio e Davi estava dizendo: eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, o Senhor será a minha salvação. Eu olho para os montes e não vejo socorro, mas o meu socorro virá do Senhor. Olha que confiança. E nós temos que tomar esses princípios desses homens de Deus para nós, porque são exemplos maravilhosos. Quantas vezes a gente comporta pior do que o ímpio diante de uma situação adversa? Até parece que a gente não tem Deus na vida. Amados, vamos refletir na atitude de Jó, no comportamento
de Jó, que recebendo notícias uma atrás da outra de tão grande tragédia, ele prostrou e adorou ao Senhor. A Bíblia diz no versículo 22 que em tudo isso Jó não pecou, ou seja, nem no pensamento Jó blasfemou contra Deus. Ele entendeu, como ele fala no versículo 21, que ele veio ao mundo nu, que ele veio do ventre da sua mãe nu, e que ele tornaria para o pó nu também. Deus deu, Deus tirou, amém, né? Louvado seja o nome do Senhor. A gente cantar o hino que a irmãzinha fez é até bonito, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas toma para você ver, tira para você ver, se a atitude não é meia, né? Precisamos ter uma estrutura em Deus, irmãos. Na minha família só tem crente velho. E quando a gente senta para debater os assuntos, pastor, o bicho pega, porque só nego licenciado da palavra, sabe? E a gente estava sentado outro dia na casa da minha mãe e discutindo os assuntos do que está acontecendo. E minha irmã estava dizendo: a igreja de hoje parece que não está treinada para passar por uma tribulaçãozinha. Tem muita gente desesperado na igreja, lá fora é normal. Tem muita gente deixando o caminho. Parece que a igreja não foi treinada para passar por luta, foi treinada só para receber bênção, só para receber milagre, né? Eu acredito que culpa disso é da parte de muitos líderes, né, que preferiram pregar um evangelho de muita facilidade, de vantagens, um evangelho de lucro, de enriquecimento. E quando vem a prova, como o pastor disse aqui na introdução do culto, né, quando vem um testezinho, olha o pessoal reprovando, né? As pessoas não estão estruturadas direito para passar por um momento. Irmãos, e analisando a palavra de Deus e entendendo que a gente está vivendo um contextozinho de final dos tempos, isso que está acontecendo é só uma pontinha do iceberg. Não sei se vocês concordam, mas na minha opinião isso é só uma pontinha do iceberg. Porque hoje é assim, ó, um está com fome, o vizinho ajuda, um está com problema, o outro socorre. Mas teremos momentos difíceis, como foi dito aqui no domingo, né? Virão dias trabalhosos. Então, amados, o que nos resta como filhos de Deus? Nos estruturar, nos fortalecer no Senhor. No Senhor. A gente estava conversando lá e a gente estava falando de pessoas que são dependentes, totalmente dependentes do seu pastor, são totalmente dependentes dos irmãos de oração. Sempre tem aqueles irmãos que são de oração, aqueles irmãos da campanha de oração, aqueles irmãos do monte, né? Tem gente que ele não tem uma vida espiritual própria, estruturada. Ele, se não tiver o pastor, ele não consegue ser crente. Se não tiver a irmãzinha que fica orando e jejuando 24 horas, ele não consegue ser crente. Hoje, com esse negócio de seguir, o pessoal está seguindo no YouTube, está seguindo no Instagram, pregadores de todas as formas, gente ensinando de todas as maneiras, e a pessoa não tem um conteúdo buscado, adquirido na palavra de Deus. Ele vive a vida espiritual dele pelo que o irmão do YouTube disse, ou pelo que o pastor disse, ou pelo que a irmã que é de oração disse. Mas eu entendo, irmãos, que a gente precisa ter uma independência espiritual. Não é ser rebelde, não. É ter condições de viver uma vida se um dia não tiver o pastor. É ter condições de viver uma vida com Deus se um dia não tiver internet para entrar no YouTube.
Porque tem gente que, se não tiver isso, ele não vai. Se não tiver um ali empurrando, ele não consegue. Eu imagino que no tempo de Jó, não tinha um templo bonito como esse aqui, cheio de aparatos e coisas e tal. Ele servia a Deus no seu coração. Ele adorava a Deus na sua intimidade. Os estudiosos acreditam que Jó viveu na época dos patriarcas, né, pastor? E ali não costumava se reunir em templos assim, como a gente faz hoje, para receber uma palavra. Não, a pessoa buscava a Deus, sentia Deus, ouvia Deus, como foi o caso de Abraão, né? Abraão, ele ouvia Deus, era orientado por Deus e fazia as coisas, né? Lá não diz, Abraão estava na igreja e o pastor disse. Não, Abraão estava orando, Abraão estava em casa, Abraão estava na tenda e o Senhor falou com ele. Por quê? Um homem que tinha vida com Deus, não dependia de alguém para ele conseguir ser um crente. Ele era um crente que tinha uma vida com Deus. E eu entendo, irmãos, que isso anda faltando hoje. Pessoas que precisam estar alinhadas com Deus, vivendo a vida com Deus, ouvindo a voz de Deus. A gente está impossibilitado de se reunir nos templos, não sei por quanto tempo, e muita gente tem se enfraquecido por causa disso. Mas eu acredito que mais para frente vai chegar um tempo que vão tentar impedir esse culto, definitivamente. E se você não tiver capacidade de servir a Deus? Em João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele disse para ela, porque ela perguntou onde era o lugar correto de se adorar a Deus, no templo ou no monte, Senhor? Os judeus falam que é no templo, os samaritanos falam que é no monte, ou vice-versa, não sei. Jesus falou para ela, nem no templo, nem no monte, mulher. É chegado um tempo, e agora em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os que assim o adoram. Eu entendo quando eu leio ali que Jesus está dizendo que nós precisamos ter uma vida com Deus de tal forma que a gente não dependa do templo ou do monte, ou de ter sempre alguém ali nos calçando, mas que a gente tenha condições de caminhar. Adorar a Deus em espírito e em verdade é andar com seus próprios pés na presença do Senhor. Então, amados, a atitude de Jó, a reação de Jó ao ouvir tanta notícia ruim, foi prostrar e adorar a Deus. E nós, hoje, ao recebermos uma notícia desagradável, ao olharmos no aplicativo do banco e ver que a conta está em vermelho, qual é a nossa atitude? Será que nós adoramos a Deus? Será que nós damos graças a Deus? Ou será que nós maldizemos? Ou será que nós amaldiçoamos a Deus? Nós amaldiçoamos a vida e ficamos revoltados, né? Então é um exame para a gente fazer dentro do nosso coração e comparar as nossas atitudes, comparar os nossos comportamentos diante das situações com o comportamento de Jó, um homem que, recebendo tão trágica notícia, prostrou-se e adorou a Deus, entendeu que Deus tinha um plano naquilo e ficou assentado aguardando o agir do Senhor. E em nenhum momento ele maldisse o nome de Deus, em nenhum momento ele perdeu a sua fé em Deus. Se você continuar lendo, você vai ver que ele recebeu a visita de 3 amigos, e eles sentaram e ficaram ali com ele 7 dias,
calados, não tinham palavra para falar com Jó. Depois eles começaram a conversar. E aqueles homens, eu entendo que eles começaram a julgar Jó. Eles começaram a colocar na cabeça dele que aquilo que ele estava passando era culpa dele mesmo, era pecado dele, era falha dele. Mas, irmãos, nem sempre é o que parece. Deus estava provando para Satanás, não que ele precise, mas Deus queria ver o diabo ser envergonhado na vida de Jó. Deus quis permitir aquilo, porque Satanás achava que a fidelidade de Jó era baseado no que Deus tinha dado para ele, e Deus quis provar o contrário, e provou. Agora na nossa vida, irmãos, quando vier o mau tempo, quem sabe o dia mau, vamos pensar nisso, vamos pensar que seja um teste de Deus, que seja Deus querendo provar que você pode passar por aquilo, dando glória a Deus, como diria o nosso falecido irmão Lázaro, passando pela prova e dando glória a Deus. Como você agradaria o coração do Senhor, se diante das adversidades você dizer glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu conversei com um irmão, eu recebi a visita de muitos amigos que ficaram sabendo que eu estava por lá, que eu sempre vou meio rápido, agora eu demorei bastante. Iam lá na casa da minha mãe visitar. Eu recebi a visita de um amigo que ele é um crente diferenciado. Ele dá uma topada num toco e fala graças a Deus e esfrega a cabeça do dedão. Ele não xinga um palavrão. Graças a Deus, ô toco abençoado, né? E tudo que acontece eu fiquei olhando as atitudes dele, né? O jeito de falar. Então, irmãos, coisa bonita. Gente assim envergonha o diabo e engrandece o nome de Deus. Então, amados, guarde isso no seu coração. Quando te acontecer uma provação, um teste, antes de agir como alguém que não conhece a palavra de Deus, lembre-se de Jó. Lembre-se da atitude de Jó. Lembre-se do testemunho de Jó. Lembre-se de como ele agiu diante da situação. Eu tenho certeza que aconteça o que acontecer com você, não passará nem perto do que Jó passou. Vamos perder os bois, as jumentas, as ovelhas, os filhos, os campos, as plantações, o fogo queimou tudo, perdeu os trabalhadores, perdeu tudo, perdeu a saúde. Ele foi atacado em todos os pontos que pode desgovernar um homem. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e aquela pessoa estava disposta a acabar com o casamento. Por quê? Porque está enfrentando crise financeira em casa e está dando problema. Quer dizer, a vida financeira é um alicerce, é uma coluna. Se ela for abalada, realmente é complicado. Mas Jó foi abalado nisso, como na saúde, como na família. Mas ele confiou o tempo todo no Senhor seu Deus, que é o mesmo Deus que eu sirvo, que é o mesmo Deus que você serve. Então, amados, essa é a palavra de Deus nessa noite. Essa é uma reflexão para nós fazermos, para a gente dormir pensando nisso, do nosso comportamento como quem teme a Deus, como quem é filho de Deus. Haja o que houver, se comporte de uma maneira digna, busque no Senhor a força, a sabedoria, faça como Jó, não maldiga, mas sempre exalte o nome de Deus e tenha certeza de que no momento certo Ele vai resolver, Ele vai colocar a mão, Ele vai parar tudo, Ele vai te dar a bênção e a vitória.
mas é aquele que perseverar até o fim da provação. Esse é aquele que consegue ser abençoado. Amém? Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. Guarde ela e pratique ela. Amanhã, se você enfrentar uma situação complicada, não saia pulando. Lembre-se, você precisa zelar pelo nome, pela honra do seu Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome por tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Pai, que humanamente falando, às vezes é muito difícil a gente passar por situações desfavoráveis e manter a posição, mas sabemos, ó Deus, que servimos a um Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra e tudo quanto neles há. E sabemos que o Senhor é aquele que jamais nos desampara, o Senhor é aquele que jamais nos deixa perecer, meu Pai. Ainda que passemos com a permissão do Senhor por alguma prova, por alguma situação, sabemos que no final a mão do Senhor está ali para nos aliviar, para nos confortar, meu Pai. Eu intercedo nessa hora pela vida daqueles que estão passando por tribulações, meu Deus, e que estão pensando, Senhor, em desanimar, estão pensando em deixar até mesmo os teus caminhos, pensando que o Senhor não está mais com ele e com ela. Deus, visita agora esta vida e enche da tua graça, visita essa vida e fortaleça em nome de Jesus Cristo, Pai. Não deixe que as lutas dessa vida, que as dificuldades terrenas que são passageiras, nos impeçam, ó Pai, de estar na tua presença, pois nós estamos batalhando, ó Deus, por algo que é eterno, que é a presença do Senhor, que é a salvação. Não permita, ó Deus, que essas coisas passageiras nos tirem da tua presença, mas nos fortaleça, Pai. Não importa qual seja a situação, dá-nos a convicção de que o Senhor está conosco, mesmo quando olharmos para um lado e para o outro e não vermos saída, que dentro de nós, lá no fundo, nós tenhamos a certeza de que o Senhor é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, amados. Passar ao pastor Ítalo para dar continuidade. Deus abençoe o Ivanildo pela palavra, tenho certeza que edificou muito as nossas vidas, amados, em tempos de provações. Nos lembrarmos a história de Jó realmente edifica, fortalece as nossas vidas, né? Às vezes as pessoas falam, né, Ivanildo? Ah, Senhor, me dá a paciência de Jó. Como Jó, né? Impossível que aquele homem passou, realmente foi algo muito extremo. Irmãos, temos vários pedidos de oração, mas antes de orar por todos eles, o Júnior vai projetar ali, eu gostaria de orar especificamente por um único pedido de oração, né? Antes de começar o culto, meu celular estava tocando, era a irmã Eliane, né? Irmã da Lilian. Por conta da live eu não pude atender, pedi para que o Júnior mandasse uma mensagem para a Caísa, ligasse para a irmã Eliane para saber o que tinha acontecido, né? E chegou a notícia, a Caísa até colocou no grupo aí, que infelizmente o Luiz, o esposo da Lilian, né? Ele veio a óbito, ele acabou falecendo, estava internado, entubado por conta da Covid-19, né? O Luiz estava passando por um quadro muito difícil já há alguns meses, de cirrose hepática, né? Várias vezes ficou hospitalizado, internado ali no HC, voltava para casa, passava mal, retornava para o hospital novamente, né? Estava vivendo uma luta muito grande e por fim agora acabou contraindo a Covid, foi entubado e infelizmente veio a óbito, né? Nós falamos aqui hoje sobre provações, mas nós queremos orar pela irmã Lilian, para que o Senhor possa consolar, confortar o coração da nossa irmã,
E agradecer a Deus pelos anos em que o Luiz pôde ter a oportunidade de viver aqui e realizar os seus feitos. Amém? Vamos orar, depois eu vou ler os outros pedidos, mas quero dedicar esse tempo em oração a essa família. Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer pela vida do Luiz, por esses anos que ele esteve conosco, ó Deus. Ele estava enfrentando dias difíceis, dias maus, dias de provações, ó Pai. Ele até comentou com a irmã Lilian, Pai, nos seus últimos dias, de que se porventura fosse curado, restaurado, ele gostaria de passar a servir ao Senhor na tua obra, na tua igreja, ó Deus. Mas independentemente disso, Senhor, o Luiz entregou a vida dele ao Senhor. O Luiz se rendeu a Ti, confessou o Teu nome, declarou com a boca, e eu creio também, creu com o coração, Pai. A Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Obrigado pela vida do Luiz. Quero apresentar a vida da irmã Lilian, a nossa irmã aqui desta igreja. Pedimos que o Senhor possa consolar aquele coração, possa confortar, ó Deus, aquela vida, não somente ela, mas as irmãs do Luiz, os seus familiares. Espírito Santo de Deus, traga consolo, Pai, a essas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Temos mais alguns pedidos, Júnior, de oração também. Enquanto o Júnior projeta ali os pedidos de oração, tá? Só quero lembrar os irmãos que daqui a pouquinho, às 10 horas, nós teremos a nossa live de oração, tá? Nós estamos falando essa semana sobre a volta de Jesus. O Ivanildo falou que o que nós estamos vivendo é só a pontinha do iceberg, né? Tem muita coisa pela frente. Hoje, logo mais às 10 horas, eu quero tentar olhar um pouquinho para esse iceberg. Hoje nós vamos falar sobre o período da grande tribulação, tá? Às 10 horas, live de oração. Vamos lá. Maria Rodrigues, oração pela saúde, pelo João Expedito, pelo Lucas e por toda a nossa nação. Amém. A irmã Sueli pede oração pela saúde. Eu vi ali, me parece que a irmã Sueli está com dores nas pernas, né? Vamos orar pela irmã Sueli, pelas filhas e netos e pelos genros. Amém. A Renata de Fátima, Renatinha, lá de Taquaral, pede oração pela família e por ela, que está com sintomas de Covid. Vamos orar, Renata, para que o Senhor possa te guardar e te fortalecer. Oração também pelo renovo espiritual da igreja. São esses os pedidos, né? Vamos orar, amados. Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor, ó Deus, a vida João Maria, que apresentou esses pedidos de oração, a vida da Maria José e a sua saúde, a saúde do Lucas, a saúde do João Expedito. Pedimos ao Senhor, Pai, não sabemos o que eles têm passado e vivido, que tipo de enfermidade ou problema eles têm enfrentado, Senhor, mas em nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas diante do Senhor, para que o Senhor possa restaurá-los, curá-los, para que em nome de Jesus o Senhor manifeste a Tua graça sobre essa família, sobre essas vidas aqui representadas, em nome de Jesus. Eu coloco a vida da nossa querida irmã Sueli, que recentemente também se recuperou da Covid-19, tem sentido dores nas pernas, ó Deus. Eu coloco a saúde dela nas Tuas mãos, que o Senhor venha restaurá-la completamente, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida dos seus filhos, eu oro pela vida dos seus netos, dos seus genros, para que o Senhor também possa cobri-los com a Tua graça, com o Teu poder e com a Tua unção, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida da Renatinha ali em Taquaral, que está com suspeita de Covid. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha protegê-la, guardá-la, e que se porventura essa suspeita for confirmada, que o Senhor ajude ela a passar pela prova, glorificando o nome do Senhor. Livra ela, Senhor, de todo mal,
livra ela de toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o seu Aparecido, a Lenira, os demais familiares, ó Deus, que o Senhor acampe os teus anjos ao redor daquela casa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado também porque antes de começar o culto eu vi a irmã Luzia compartilhando uma mensagem ali no grupo da igreja, de muitos pacientes, ó Deus, que estavam hospitalizados aqui em Barrinha e que foram liberados, tiveram melhora e já estão nas suas casas, tendo a sua recuperação nos seus lares. Obrigado, continue a agir, Deus, na nossa cidade, continue a guardar, ó Deus, a vida, Senhor, de todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados aqui na nossa unidade básica de saúde. Deus, visite a vida dos nossos médicos, enfermeiros, os trabalhadores ali do hospital, guarda as suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe toda a liderança, toda a autoridade, Senhor, espiritual também na nossa cidade, a vida de cada pastor, Senhor, a autoridade política também, a vida do nosso prefeito, os nossos vereadores, ó Deus, os nossos policiais. Abençoe a cidade de Barrinha, tenha piedade, tenha misericórdia de nós. Abençoe também a nossa nação, Pai, como foi pedido aqui. Ó Deus, tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos fortaleça, nos prepare, ó Deus, para a batalha, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima noite, um bom descanso, um restante de semana abençoada. Lembrando novamente, daqui a pouquinho às 10 horas nós teremos a nossa live de oração, tá? Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe em nome de Jesus.